né? Vamos ver aqui o que é que há de reflexivo no dia de hoje. Vamos ver aqui, hoje é terça-feira. Nós estamos essa semana conversando, é a semana sobre a revelação de Deus, né? Maneiras de Deus manifestar-se a todo mundo. A maneira que ele tem de manifestar-se a todo mundo. Então, domingo a gente falou sobre imagem e semelhança, ele nos criou a sua imagem e semelhança. É uma maneira que ele tem de se revelar. Entendeu? É benéfico. Ele não fez isso para poder se revelar, não. É porque é benéfico para nós. É a maneira da gente ser pessoa, independente, termos livre-arbítrio. Entendeu? Ele não queria robôs, não. Ele queria pessoas. Entende? Então, para isso, nos criou a sua imagem e semelhança. E é isso que é uma porta para que ele possa também revelar-se para o nosso bem. Não é porque ele precisa se exibir, não. É para o nosso bem. Né? E domingo a gente falou sobre isso. Na segunda-feira falamos sobre Deus se revela pela natureza, pela criação. Cada coisa que Deus criou está ali uma revelação clara. E essa imagem e semelhança nos faz perceber. Né? A ciência tem dificuldade de acreditar na existência de Deus. Por que tem dificuldade? Porque não acredita? Não, não é isso não. É porque a ciência não pode acreditar numa coisa abstrata. E ainda bem que não pode. Né? Se uma coisa não é concreta, não se pode pegar e experimentar, a ciência não pode acreditar nisso. Ainda bem, não é para acreditar mesmo não. Agora, uma maneira que os cientistas têm encontrado para dizer à ciência que Deus existe, aí sim, agora uma coisa mais concreta. A ciência tem a teoria chamada designer inteligente. A ideia é a seguinte, a ciência precisa de uma coisa concreta? Precisa, pronto. A natureza é organizada. Entendeu? Então, está tudo bem organizado, tudo está muito interligado, é um sistema. Então, essa organização é uma prova de que existe uma mente inteligente que fundou, que criou, organizou essas coisas. Então, é um primeiro passo. Olha, a gente sai da ignorância de obrigar a ciência a aceitar Deus, né? Uma coisa impossível, não pode acontecer isso. A gente sai da ignorância e agora a gente começa a trilhar um caminho inteligente. Entendeu? Então, agora já se cria, já se tem uma teoria, o designer inteligente. A ciência não pode negar, não é, que há uma organização no universo. Há uma organização nesse mundo que a gente vive. Há uma organização nas pequenas coisas, lá no átomo, né? Existe uma organização. Ué, quem criou essa organização? O acaso não pode ter criado. Há uma inteligência que organizou tudo isso. Estamos começando. Já chegamos ao ponto? Não. Ainda precisamos criar mais alguma coisa. Desenvolver uma teoria, né, que atenda à exigência da ciência. Não quer dizer que a ciência não está com Deus, não. É porque ela não pode, ela não deve. Senão ela vai fazer igual muito cristão aí que acredita em um bocado de baboseira só porque é abstrato, então é de Deus. Entendeu? Muito bem. Então isso é na segunda-feira. Na terça-feira, hoje, a gente lembra, né, que pelo convencimento do Espírito é outra maneira dele se revelar. O Espírito tem o papel de convencer todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a maneira, agora, né, dentro da nossa lista, é a terceira maneira de Deus se revelar. Ele está se mostrando com amor e mostrando que o homem é pecador e está contrariando esse amor, está indo de encontro. É ruim para Deus? Sim, mas é muito pior para o homem. O homem sofre, o ser humano sofre com isso. O ser humano perde a sua essência, ou perde de aproveitar a sua essência, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, Deus se revelando, né? E hoje a gente lembra que também é através do convencimento do Espírito Santo. Estamos no mês de setembro, né? E hoje é o dia 13 de setembro, mas
Veja só, setembro a gente lembra aqui o seguinte, é mês amarelo, pela atenção ao suicídio. Né? É outra coisa importante, né? Precisamos lembrar que suicídio é um problema, né? Ainda não muito conhecido, né? Há muitos fatores, não é porque a pessoa não tem Deus, né? Como é colocado. Aliás, olha, nós cristãos, né? Nos ensinaram tanta ignorância, tanta, entendeu? Nós somos mais enfermos do que o mundo. A gente cria tanta invenção, tanta mentira, porque a gente tem que acreditar em outras coisas e a gente fica com medo, a gente fica inventando mentiras. Entendeu? Então o suicídio tem que ser entendido como uma enfermidade. Pode até ser uma enfermidade biológica, pode ser uma enfermidade emocional, psíquica, mas é uma enfermidade, não é uma escolha. A pessoa não diz assim, eu vou me matar, não é isso não. Entendeu? É uma enfermidade. Vamos sair da ignorância. Quem está com Deus não fica na ignorância. Vamos parar de ficar forçando uma coisa que nem nós sabemos realmente o que acontece. Entendeu? Então, precisamos ter respeito por essa situação. Uma pessoa que está com esse problema de suicídio não precisa de gente para criticar, não. Deixa o cão fazer isso sozinho. Não precisa ajudar o cão a fazer isso, não. Essas pessoas precisam de amor, carinho, respeito. Precisam de atenção. Precisam não de julgamentos, mas precisam que a gente seja luz para elas. Que sejamos bálsamo para elas. A gente está cheio de joio. Aliás, cheio na quantidade e cheio... nem a gente suporta mais o joio. Olha, eu estou atualmente sem pastorear a igreja. E quantas pessoas que não estão brigando para não se envolver mais com a igreja, porque não suportam mais o joio, não suportam mais a doençada do joio. O joio é mau, o joio já domina o cristianismo. Entendeu? O joio é quem domina o cristianismo. Ele adoece todo mundo. Existem hoje verdadeiros cristãos muito mais fora de igreja do que dentro de igreja, porque o joio já domina a igreja, domina os púlpitos, domina as classes de EBD, domina tudo dentro da igreja. O melhor lugar para o trigo, atualmente, ou pelo menos para muito trigo, é fora da igreja. É ser bênção de Deus fora dessa convivência doentia. O joio já impregnou sua maldade. As pessoas hoje lembram de igreja como uma coisa má, uma coisa perversa, uma coisa doentia, uma coisa perseguidora, uma coisa maligna. Não lembra de igreja como coisa bênção, não. Entende? Então, tudo isso para falar do suicídio, né? Mas muito bem, estamos no mês do suicídio hoje, né? A gente lembra isso. A outra coisa que tem aqui para lembrar é o mês verde, pela atenção à doação de órgãos, e o mês vermelho pela atenção ao coração, tá? Ao coração. Ok, vamos ver aqui. Na sequência, o que é que tem aqui mais? Vamos ver aqui o dia, né? O dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro. Cadê? Setembro está aqui. Então, 13 de setembro. Olha, esse material agora, essa informação que eu vou dar aqui, depois eu vou colocar no Facebook para ajudar muita gente. Muita gente tem pedido e aí eu vou colocar, porque é uma maneira também, inclusive com essa aqui, para fazer a vida melhor, essas orientações, a gente vai colocar lá. Mas aqui está, dia 13 de setembro. Dia do programador, dia de atenção ao aluno repetente, dia do aluno com dificuldades na aprendizagem,
tá bom? Hoje é o dia desse pessoal. É muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Aí não, é porque o menino não quer, o menino não gosta, o menino não sei o quê, o menino é preguiçoso, o menino não sei o quê. A gente inventa mil coisas. Na verdade, o segredo não é só desse menino, é de tudo no mundo. É a questão do estímulo. É muito difícil realmente para a escola, não é? Criar, digamos, tem 20 alunos, criar 20 estímulos em cada classe, criar 20 estímulos diferentes. Não tem professor que aguente, não tem professor, não é? É muito complicado isso. Mas a gente não pode, por causa disso, ficar condenando as crianças nas suas dificuldades. A gente tem que entender o seguinte: o problema não está nas crianças. O problema está na estrutura, que não cria estímulos para cada um deles. Entendeu? O problema não está neles, né? Está na estrutura que tem dificuldade de criar, nessa estrutura que a gente tem dificuldade de criar estímulos, né, para essas pessoas. Poderia se criar, mas aí seria mais complicado. Tem outras maneiras, mas essa é a mais, né, a mais corriqueira, a mais comum, e aí termina sendo difícil, né, fazer o trabalho. Mas então a culpa não é da criança, a culpa é do estímulo que as crianças não recebem. Hoje é dia também, o Dia Nacional da Tradição da Cachaça. Hoje é o dia das matas brasileiras. Hoje é o dia interamericano da paz e do respeito entre os povos do continente, né, desse continente nosso. É o Dia Mundial do Cuidado com a CEPISE e do Agrônomo. Eu esqueci de olhar o que é CEPISE, tá? Mas hoje é o dia deles, Dia Mundial. E o Dia Internacional da Escola Fundamental. Então, hoje é o dia disso. Aqui tem as orientações para fazer a vida melhor, orientações para o testemunho, um bom testemunho, ser luz e sal, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a prepotências, personalidade. Hoje é o dia do lógico, né, da personalidade lógica, e hoje é o dia também da gente lembrar de Neemias, o livro de Neemias. E uma mensagem do livro de Neemias é: depois de construir os muros, Neemias se junta a Esdras para a dedicação destas em adoração a Deus e a provisão necessárias à manutenção do templo. Tá? Então essas é o que tem a ver com o dia de hoje. Depois a gente vai colocar tudo isso lá no Facebook. Aqui tem então o Facebook, né? Vamos ver aqui, Facebook. Bom, aqui tá, vamos começar pelas notícias do cristianismo, digamos assim, tá? E aqui no começo diz assim: toda notícia tem a ver com o cristianismo. A gente tem lembrado isso, né? Ou porque são cristãos que estão fazendo, ou porque são cristãos que estão apoiando quem faz, ou porque os cristãos estão calados. Então estamos também comprometidos, responsáveis, né? Diante da injustiça, quando nos calamos, quando somos neutros, nós estamos favorecendo o opressor. Então, estamos dentro da bronca, né? Fazemos parte do problema. Então tá aqui, essa informação aqui diz assim: os monarcas pertencem à lata do lixo da história. Não estamos falando das pessoas, estamos falando das funções, das autoridades. Tá bom? O comentário que tem aqui diz assim, cadê? Não tem o comentário, deixa eu ver se está aqui o comentáriozinho. Tinha um comentário que dizia: não há nada pior do que as monarquias para a manutenção dessa hegemonia branca. Entendeu? Tudo funciona no bem, para manter essa hegemonia dos brancos sobre os negros, sobre essa coisa de sangue azul. Isso é uma das coisas, essa ideia de sangue azul, essa é uma das coisas mais anticristãs que existem. Entendeu? Então, eu sou de uma categoria e você é de outra categoria. E, você vê, a mídia alimenta isso.
né? A mídia está tratando a morte dessa senhora, que como pessoa merece o nosso respeito, como pessoa, não como rainha, entendeu? Mas a mídia está tratando não como um ser humano, está tratando como se fosse um semideus. Ah, mas tem tanta gente dando, sabe por que tem tanta gente no mundo dando apoio? Porque a mídia em todo o mundo está fazendo isso. Entendeu? Há um interesse da mídia nisso. Isso coloca muitos dos países para dizer o seguinte: a Inglaterra está numa posição, por exemplo, se morrer um presidente do meu país, a Inglaterra nem tem tempo para isso, não. Não tem tempo para ficar se preocupando. Pode até mandar um recadinho lá, olha, lamentamos somente. Mas aí o contrário acontece. Entendeu? Morre lá a monarca, pronto, é uma festa, né? Uma tristeza, o mundo entra em luto. Isso é totalmente anticristão, porque você cria um pedestal para uns e o resto fica embaixo. Entendeu? É um trabalho para manutenção desse status quo, que é prejudicial para a humanidade. Até para ela mesma é prejudicial. Aliás, agora não que já morreu, né? Mas até para eles também é prejudicial, tá? Aqui tem outro recado que tem a ver conosco. O Washington Post, que é um jornal dos Estados Unidos, né, diz o seguinte: Estados Unidos podem se beneficiar de recessão na Europa. Claro. Por que é que ela incentiva tudo isso? A Europa vai passar, e eles sabem, já sabiam há muito tempo. A Europa iria pagar um preço alto, mas ele incentivou, não, Europa, faça isso contra a Rússia, faça contra a Rússia. A ideia é veja só o jogo, isso é um xadrez, né? Então, tentam prejudicar a Rússia, né? Tentam prejudicar a Rússia e a Europa também. E quem ganha com isso? Tá aí o Washington Post falando, entendeu? Quem ganha com isso é esse usurpador aí, né? Esse é um pobre coitado, é apenas um cachorro isso aí. A coleira é que é o país dele, porque ele passa, mas a coleira fica. Entendeu? A coleira, o país se mantém. Por exemplo, OTAN, Pentágono, CIA, esses não tem eleição, esses se mantêm no poder. Quem manda são eles. Esse aí é um pobre coitado que se reúne lá só para assinar embaixo. E ai dele se não assinar. Ai dele se não assinar. Se ele quer manter a situação dele, tem que assinar. Porque quem manda não é ele, isso é um zero à esquerda. Entendeu? Quem manda lá é o Pentágono, é a CIA e a OTAN. Pronto, acabou-se. Esses estão no poder há anos, muitos anos. Esse aí não, está chegando agora. É um presidente que daqui a 2 anos cai fora. Ou então recebe mais 4 anos e acabou. Esse aí não vale nada. Agora, eles não. Os donos da coisa, não. Os donos se mantêm no poder aí até morrer. Aí vem outro pior e substitui eles. Viu como é que o sistema funciona? Funciona assim. Isso aí é um zero à esquerda. Obama tentou 1000 maneiras, segundo ele, né? Tentou, né, consertar a situação em relação a Cuba. Quem diz que consegue? Consegue não. Porque o Pentágono não quer, a CIA não quer e a OTAN não quer. Então, Obama é um zero à esquerda que vai passar. E eles sabem disso. Eles não mandam em nada. Tá bom? Vamos ver aqui. Outra notícia que tem aqui. A OIT denuncia a escravidão no mundo todo. Talvez, quando o cristianismo se tornar a terceira religião maior do mundo, talvez acabe a escravidão. Porque quem mantém a escravidão, quem sempre praticou a escravidão, foi o cristianismo. Entendeu? Inglaterra, Estados Unidos, Europa. Foi quem invadiu a África, roubava as pessoas, roubava as riquezas e iam vender para poder ganhar muito dinheiro. São ricos às custas dos africanos. Entendeu? Cristãos. E faziam isso em nome de Jesus. Tá? Usando o nome de Jesus. Então é nesse sentido, né? Ainda há muita escravidão. Mas eu estou falando de escravidão semelhante à escravidão, sim. Mas hoje, se eu e você tivermos um empregado
Veja só o que eu vou falar. Se eu e você tivermos um empregado recebendo o salário sem vergonha que hoje está sendo oferecido para o trabalhador, eu e você estamos escravizando alguém. Porque a lei que está aí, ela não está preocupada não é a lei, né? O que está aí é um orçamento feito pelos governantes e os senadores e deputados. Pois bem, essa coisa que está aí, isso não está pensando em trabalhador, é escravidão. Hoje, né, para não haver escravidão, o salário mínimo deveria ser de uns 6 mil reais. 6 mil reais. Para nós ter isso em cima da última experiência que tivemos quando estávamos, não é? Quando o trabalhador estava recebendo acima da inflação. Hoje não, é manter. Então a escravidão existe para isso. Depois, Temer entrou, o salário agora estava sendo, antes recebia acima da inflação, para poder o trabalhador estar saindo da escravidão. Mas aí veio o Temer e disse, não, a gente não pode fazer isso não, isso está prejudicando o país. Sempre quem paga é o trabalhador. Então, pronto, vai ser pela inflação. E a inflação, que é medida por eles, é favorável a quem? Ao bolso do trabalhador ou aos interesses políticos deles? Então, vai ser pelos interesses políticos deles. Então, a inflação é isso. Hoje, para a gente dizer assim, parece que o trabalhador no Brasil não faz trabalho escravo. Parece. Para começar a pensar nisso, era para estar recebendo 6 mil reais de salário mínimo. Quem fala isso é o Diese, que trabalha em cima disso. Tá bom? Então, a escravidão. O trabalhador brasileiro é escravo. Ele só ganha para manter a força no braço para continuar trabalhando para o explorador. Entendeu? Esse dinheirinho que ele recebe não é para o bem dele, não é para o bem da família, é para que ele se mantenha fortezinho, aguentando acordar de manhã cedo e ir dar a força de trabalho dele de graça para o explorador, que está lá enriquecendo, cada vez mais rico, cada vez mais rico, e o governo facilitando a vida dele, facilitando a vida dele. Tudo cristão. Todo mundo no domingo vai cultuar a Deus. Não, mas eu estou pagando o salário, sabendo que se ele estivesse no lugar do trabalhador, ele não ia querer ganhar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é pouco. Mas a lei está dizendo, então a lei está dizendo que é isso que eu tenho que pagar. Aí paga. Cristãos, em nome de Jesus. É esse cristianismo zeco que a gente está mostrando para o mundo. Entendeu? Muito bem. Então é isso aí. Tem mais, sim, isso aqui por último, né? Veja a palavra do Papa, tá bom? Palavra do Papa. Ele diz assim: impostos dos governos, né? Podem ser chave para a justiça social, diz Papa a líderes empresariais. E como é que eu posso sustentar o SUS? Como é que o país pode sustentar o SUS se cada dia mais o governo diminui os impostos? O que é que ele quer com isso? Vai arranjar dinheiro aonde? Para ajudar para diminuir a gasolina, nós vamos tirar impostos. Para diminuir não sei o quê, a gente vai tirar imposto. E aí, quem vai sustentar a educação? Quem vai sustentar a saúde? Antigamente nós estávamos tentando juntar com o petróleo. Já jogaram o petróleo fora, já deram para outras pessoas. Já não serve mais para a nossa educação e saúde. Agora estão tirando os impostos para poder diminuir a inflação e ficar a ideia de, não, diminuir a inflação. Só que depois vai dizer, mas não temos dinheiro para pagar o SUS, não temos dinheiro para pagar a educação. É tudo, olhe, são filhos do diabo. Tudo isso é uma estrutura que é criada para que essa Constituição que diga que o Estado tem que providenciar educação e saúde, para que tá lá, mas isso é bonito, mas não temos dinheiro. Foi o argumento que Temer usou. Aí Temer disse, a gente não pode cumprir a Constituição porque estamos sem dinheiro.
Então não vamos cumprir a Constituição por 20 anos. E cada vez estão tirando mais os impostos. O Papa falou como se Cristo estivesse falando. Porque os nossos governantes, os nossos deputados, os nossos senadores falam como o diabo gostaria de falar. Quanto mais imposto tiver, o povo tem que ser educado a entender que essa é a maneira que a gente tem de distribuir a riqueza, de ajudar aquele que não pode na saúde. Mas a gente tira os impostos, a saúde, a educação, a segurança, tudo isso vai perdendo dinheiro para se manter. Aí eles vão ter argumento para não fazer o que eles não gostariam de fazer. A gente vai estar atendendo os interesses deles. Quem não gosta de imposto é rico. O pobre tem que trabalhar para ter imposto, muito imposto. Porque é a maneira divina, nesse sistema diabólico, que é o capitalismo, é a maneira divina, nesse contexto diabólico, de diminuir a desigualdade social. Tá bom? Parabéns, Papa. Parabéns, católicos. Porque nós, evangélicos, somos uma aberração. A gente gosta do capitalismo, a gente gosta do rico, a gente não gosta de imposto. A gente gosta da iniciativa privada e não da iniciativa social, das políticas sociais. Parabéns, católicos. Realmente, vocês optam pelos pobres, porque nós optamos pelo rico. Parabéns. Que Deus continue abençoando vocês, porque se não fosse vocês, esse mundo ia ser muito pior do que o que tem sido. Muito bem. Na sequência nós temos o culto de hoje. Está aqui, né, curtido pela irmã Maria Arideia, a irmã Ivete Espíndola. Está aqui, né, tá aqui um banner, né, falando sobre digamos, o potencial dramaturgo, né, da nossa cidade. Aqui tem uma palavra, um ateu, né, me ensinando Bíblia e me ensinando sobre Jesus, a mim que sou pastor cristão evangélico, e ele me dando um banho de cristianismo. Vai dormir com um barulho desse, tá aí. Maravilhosa a palavra dele, que vergonha quando a gente escuta certos pastores e certos cristãos, tá bom? Aqui, resposta, punição. Deus castiga desobedientes, a gente está conversando sobre isso. Ser magro saudável, as 10 cartas paulinas mais teológicas, é um vídeo. Aqui tem uma palavra, analisando a palavra de Dalai Lama, tá bom? Aqui tem Gandhi. Olha, Gandhi, você é maravilhoso para dizer realmente quem somos. Essa coisa horrorosa que nós cristãos somos no mundo. Gandhi foi perfeito no que falou. Inclusive foi para a rainha também, tá? A rainha Elizabeth e o time dela lá, que a gente fica bajulando aí, beijando os pés deles. Aqui tem uma palavra do PNL, nenhuma resposta, experiência ou comportamento é significativo fora do contexto no qual acontece e fora do contexto da resposta que evoca. Aqui tem uma palavra, uma questão que é levantada, respondida, graça, não erram o caminho até os loucos, né? Até os loucos não errarão o caminho da salvação. A gente discute isso aqui, é muito interessante essa discussão. Notícias do cristianismo, que a gente já fez, né? Anterior, aqui, ó. Notícias avisam que pastores preparam muitas mentiras políticas, filhos do cão. O cão inteiro. Psicologia, tá bom? Olha, quando eu falo de cão, e não estou falando do diabo, não, estou falando do que Jesus falou para Pedro, por exemplo, tá? Para trás de mim, Satanás, tá bom? Por favor. Eu acho que Deus ama também esses pastores endiabrados aí, né? Deus ama, Deus quer salvar essas pessoas, né? Talvez até Deus ame muito mais eles do que a mim,
Tá bom? Talvez, né? Talvez Deus tenha uma atenção muito maior para essas endiabrados do que comigo, né? Eu sei do amor de Deus e sei disso. Agora que realmente é como Pedro sendo usados, né, de uma maneira maligna, isso sim, né? Aqui tem uma palavra de psicologia. A psicologia é importante para a gente fazer uma teologia séria, muito séria, né? Tudo sobre o Apocalipse, pelo menos alguns aspectos a gente está estudando. Aqui tem um vídeo sobre isso. Aqui está o culto completo de ontem. É o de ontem, o culto completo de ontem, que, né, está aqui disponível. Aqui o momento do culto de ontem que nós conversamos, outro momento do culto de ontem, né, e outro momento. São 3 momentos do nosso culto. Aqui tem a vida, fazendo a vida melhor do que a gente conversou ontem, está aqui. O que mais? Bem, então, esse é, né, o que a gente tem aqui no Facebook.